ok aí, William, eu começo. Amém? Então vamos iniciar hoje mais uma série de estudos aqui na Igreja Batista de Confissão Reformada. Nós vamos iniciar uma série sobre seitas e heresias. Mais especificamente sobre seitas. Essa série ela será ministrada pelo irmão Bernard, e hoje eu vou fazer só uma introdução baseada no que o Bernard está desenvolvendo. Amém? Então, por favor, vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor amado, Deus de poder e graça, aqui estamos diante da presença do Senhor para mais um dia de adoração, louvor, exaltação e glorificação ao Teu santo nome, mas também por mais um dia de aprendermos da palavra do Senhor por meio dos ensinos, dos estudos e também por meio da ministração da Tua palavra logo mais. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo em tudo que aqui for feito, que recebamos a iluminação do Teu Espírito Santo para compreendermos e trazermos de maneira clara os princípios da palavra do Senhor. Clamamos em favor de cada servo e serva do Senhor que está presente aqui esta manhã, aqueles que estão a caminho, traga-os em paz, segundo a Tua misericórdia. Venha abençoar poderosamente todos os Teus servos aqui reunidos. Venha fortalecer e sustentar cada vida. E segundo a Tua misericórdia, venha falar aos nossos corações por meio desse estudo, para a glória e louvor do Teu santo nome. Em nome de Jesus oramos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, como eu disse, nós iniciaremos hoje uma série de estudos sobre seitas. E nessa série, hoje nós iremos fazer a introdução. Nos próximos domingos, o nosso irmão Bernard irá estar ensinando para os irmãos sobre seitas. Uma coisa importante, aviso aqui, o nosso irmão Bernard não pôde estar conosco hoje, ele está muito gripado. Por isso ele não veio. Ele que iria iniciar, mas por causa desse problema com a gripe, ele não pôde vir. E então, nesse caso, eu estou fazendo a introdução. Eu gostaria de ler um texto com os irmãos que se encontra na carta que Paulo escreveu a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 3. Vamos ler a partir dos versículos 12. 2 Timóteo 3, versículo 12. Amém? 2 Timóteo 3, versículo 12. Todos os que querem viver vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Porém, as pessoas más e fingidas irão de mal a pior, enganando e sendo enganadas. Quanto a você, continue firme nas verdades que aprendeu e em que creu de todo o coração. Você sabe quem foram os seus mestres na fé cristã. E desde menino você conhece as Escrituras Sagradas, as quais
lhe podem dar a sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a Escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu usei a tradução, a nova linguagem de hoje. Talvez seja estranho para os irmãos, porque os irmãos devem estar com outra versão aí. Bom, meus irmãos, esse texto aqui, o apóstolo Paulo se dirige a Timóteo. Timóteo era um jovem pastor na igreja ali de Éfeso, e ele estava recebendo o discipulado por parte do apóstolo Paulo. E ele enfatiza para Timóteo a importância de guardar no coração os princípios da palavra de Deus que ele aprendeu desde a sua infância por meio da sua avó Lloyd e da sua mãe Priscila. E esses princípios que ele aprendeu iriam dar a ele condições para caminhar, na sua trajetória, no seu processo, de avanço ali como pastor da igreja em Éfeso. Então, meus irmãos, esses princípios aprendidos por Timóteo, ensinados por Paulo, são os princípios que iriam dar a ele condições de perceber qual era realmente a palavra de Deus, a vontade de Deus, qual eram os princípios verdadeiros do Evangelho. E isso certamente, esse conhecimento iria livrar ele dos enganos, das mentiras e das armadilhas, das ciladas que muitas vezes vêm por meio das seitas. Então, o nosso estudo é sobre seitas, e nós iremos ver sobre os caminhos obscuros e a história das seitas na religião. E os irmãos certamente vão perceber que existem aqui muitas seitas que os irmãos talvez consideram como igrejas cristãs. Então é importante participar desse estudo ativamente, é importante que vocês façam as suas perguntas, para que não fique nenhuma dúvida em relação a isso. Primeiro nós precisamos saber qual é a origem da palavra seita, de onde surgiu essa palavra. A palavra seita, ela tem origem no latim, e está como secta. E é desta palavra que vem a ideia de seccionar, de dividir. Então a palavra seita, a origem dela é no latim, e o sentido da palavra é dividir, separar. Ela também é derivada do verbo seque, que significa seguir. Originalmente, essa palavra, ela tinha uma conotação neutra. Ela era usada apenas para descrever as escolas filosóficas ou os grupos religiosos, que com o tempo essa palavra ela adquiriu um significativo diferente, principalmente depois da Idade Média e da Reforma Protestante. Ela adquiriu uma conotação mais negativa. Anteriormente, ela era uma palavra que apenas significava um grupo pequeno de ideias e pensamentos filosóficos que se dividiam entre eles e tinham pensamentos diferenciados. A partir da Idade Média e também da Reforma Protestante, essa palavra teve um sentido maior no que se refere a tudo aquilo que é separado das verdades e dos princípios da palavra de Deus. E aí ela refere-se a grupos que se desviaram das doutrinas pré-estabelecidas na palavra de Deus. Então, nós sabemos, os irmãos conhecem
a palavra de Deus. É importante frisar para os irmãos que a Bíblia Sagrada é a nossa regra de fé e prática. Então, como que nós condenamos uma seita, ou como que nós rejeitamos uma seita, de que maneira fazemos isso? Nós usamos a palavra de Deus como respaldo para podermos provar ou demonstrar que uma seita não tem nenhuma ligação com o cristianismo. Então, o crivo é a palavra de Deus, o meio pelo qual nós distinguimos uma seita da verdadeira igreja do Senhor, da verdadeira religião, é a palavra de Deus. Então não é baseado no que nós, como cristãos desta igreja, pensamos ou achamos. Não é o que nós pensamos ou achamos. Você é seita e você não é. Vocês são e você não são. Não. Nós temos um crivo, nós temos uma maneira de demonstrar como uma organização é ou não é uma seita. E o meio pelo qual fazemos isso é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, é o Evangelho. Então, o que é uma seita? O que é uma seita? Aí vocês podem estar pensando em muitas coisas aí, né? Mas vamos ver o que é uma seita. Uma seita é um grupo religioso ou espiritual que se diferencia das principais religiões estabelecidas. Então, esses grupos geralmente têm liderança centralizada, crenças exclusivistas e ênfase na experiência pessoal. Então, como que nós percebemos uma característica de uma seita? A liderança é centralizada. Ou seja, existe uma pessoa dentro dessa seita que ela recebeu uma revelação de Deus, de um anjo, de alguma entidade, para que ele pudesse fazer aquilo. E geralmente as regras da seita, as diretrizes da seita são desenvolvidas e centralizadas num líder específico, numa pessoa que exerce uma liderança específica, que em muitos casos ele se sente o chamado de Deus para aquilo ali. Muitas vezes ele recebeu uma revelação especial baseada numa experiência que ele teve. Então a experiência dele é mais importante do que a palavra de Deus. A experiência que ele teve é mais importante do que os princípios orientados pela palavra de Deus. Nós entendemos que não há mais inspiração, uma vez que a Bíblia está fechada e que os autores da Bíblia, os escritores, na realidade o autor é o Espírito Santo, mas aqueles que receberam a inspiração para escreverem os livros, o livro já foi fechado. A Bíblia já está pronta, já está fechada. E nesse caso, o que nós necessitamos do Espírito Santo é a iluminação. Então, a partir de um momento em que uma pessoa, ela se julga inspirada por Deus, e a partir de uma experiência que ele teve, para assumir uma posição e criar um movimento que esteja contrário ao que a Bíblia ensina, é considerado por nós como uma seita. Quando uma pessoa ela tem a mesma autoridade que a palavra de Deus tem, o líder dessa seita tem a mesma autoridade da palavra, a palavra dele é tão autoritária como a palavra de Deus, o líder dessa seita, esse homem é um líder de uma seita e não de uma religião realmente comprometida
com o cristianismo. E essas crenças muitas vezes são exclusivistas, ou seja, são características exclusivas daquela instituição. E nós percebemos que a palavra de Deus, o Evangelho, ele é para todos os que creem, não é uma exclusividade de uma igreja especificamente ou de uma organização especificamente, mas é para todos os que creem na verdade do Evangelho. Características de uma ceia, ou melhor, de uma seita. Quais são as características de uma seita? Na perspectiva teológica cristã reformada, a classificação de um movimento religioso como seita envolve vários critérios. E nós vamos falar sobre alguns deles aqui. Então, de que maneira uma seita pode ser caracterizada, pode ser identificada? Existem critérios para isso. A visão cristã reformada observa alguns critérios para avaliar se uma instituição é ou não é uma seita. Primeiro, desvio doutrinário. Desvio doutrinário. O que é isso? Uma seita geralmente diverge das crenças e práticas tradicionais do cristianismo. Os ensinamentos de uma seita, eles entram em conflito com os princípios fundamentais da fé cristã. Então, numa seita, algumas características, alguns princípios da seita, eles entram em conflito direto com os princípios fundamentais da fé cristã. Por exemplo, o entendimento correto sobre o ser humano e o pecado. Se os irmãos pegarem as confissões de fé de Westminster e a confissão de fé batista de 1689, inclusive vai ser uma leitura obrigatória para os irmãos em breve, eu vou intimar os irmãos para que adquiram a confissão batista de 1689. Eu já estou fazendo um levantamento de preço, ela fica na faixa de aproximadamente R$30, e nós vamos levantar o fundo para que cada irmão tenha um exemplar da Confissão Batista de 1689, para que vocês leem e estudem. Então, lá ensina, nas confissões ensina sobre o papel do homem e o pecado, um entendimento claro sobre quem é o ser humano, como ele foi criado, como foi a queda, qual o estado atual do ser humano, a questão do pecado. Esses princípios são fundamentais. O entendimento correto acerca de Deus Pai. Por exemplo, nós sabemos que Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo são um. Três pessoas distintas, a mesma essência. Uma seita muitas vezes desenvolve a ideia de que Deus é um só. Ele veio na pessoa de Cristo e ele veio na pessoa do Espírito Santo. Essa heresia chamada de unitarismo. Existe uma igreja muito famosa que tem esse pensamento. Nós consideramos que esse pensamento diverge das doutrinas básicas que nós cremos. Portanto, consideramos isto uma heresia e consideramos essa organização como uma seita. Outra coisa, o entendimento correto sobre a obra de Cristo. Quem é Jesus? Nós entendemos que Jesus é o centro de toda
a Bíblia. Todos os acontecimentos apontam para Jesus, desde o início, em Gênesis 1:1, até o último versículo de Apocalipse. Todos os textos apontam para a pessoa de Jesus. Jesus é plenamente homem, plenamente Deus. São doutrinas básicas e fundamentais para nós. E entendemos que qualquer organização que não tenha uma compreensão exata da pessoa de Cristo é uma seita. Outro aspecto, uma liderança carismática. Ou seja, uma liderança de grande proeminência, de grande capacidade de persuasão, de envolvimento, né? Uma liderança carismática. Muitas seitas têm líderes carismáticos que exercem grande influência sobre os seguidores. Então, uma seita, geralmente, ela tem um líder carismático. Um líder que as pessoas falam, esse cara é poderoso. Ele é persuasivo em suas palavras. Ele se destaca no seu discurso, no seu argumento, na sua eloquência. É uma pessoa importantíssima. Tem um grande poder de convencimento e de persuasão. Geralmente, os líderes de uma seita são conhecidos por essa característica. Eles exercem grande influência nos seus seguidores, que nós percebemos que alguns líderes têm tanta influência sobre as pessoas, que as pessoas não fazem nada sem falar com eles, e que as pessoas acabam por imitar até o jeito como eles falam. É impressionante. Outra coisa importante, esses líderes frequentemente interpretam as Escrituras de maneira única, autoritária e livre. Então, a maneira deles interpretarem, eles não usam o método histórico-gramatical, que é o método histórico-gramatical, é o método que os reformados usam para fazer uma análise da palavra de Deus. Eles consideram a história, o fato que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, a situação pela qual aconteceu, e eles avaliam o texto escrito, as concordâncias, os verbos, os advérbios, enfim, eles analisam todos os critérios históricos e gramaticais. Geralmente, um líder de uma seita, ele não dá a mínima para isso. A preocupação dele é a experiência dele, o conhecimento que ele mesmo interpreta do livro, sem nenhum amparo teológico ou nenhum amparo de estudos de outros teólogos. Nós sempre costumamos, na exposição da palavra de Deus, trazer comentários de outros teólogos, para que nós não estejamos isolados no ensino e na exposição da palavra de Deus. Um líder de uma seita, ele não está preocupado com isso. É uma maneira única de fazer a interpretação, de fazer as suas colocações, e ela é autoritária. Não, o que eu estou falando é isso. Ah, mas pastor, mas fulano de tal, a Bíblia diz isso. Não, aqui é o que eu interpreto, como eu interpreto. E isso é uma lei aqui. Geralmente eles agem dessa maneira. E livre no sentido de que eles não buscam nenhum amparo para os seus argumentos. Eles fazem os seus argumentos baseados nas suas próprias percepções. Outro aspecto de uma seita, isolamento. As seitas podem se isolar da sociedade em geral e de outras igrejas. Então, uma seita, geralmente, ela se isola da sociedade e muitas vezes de outras igrejas. E ela tem uma certa exclusividade, e ela, por ser exclusivista,
nesse sentido, ela não tem nenhuma relação e não tem nenhum engajamento com qualquer outra religião ou qualquer outra organização. Um outro aspecto, elas criam suas próprias comunidades fechadas e restringem o contato com quem não compartilha da mesma fé. Então a seita também tem essa característica. Às vezes nós ouvimos de algumas instituições ou organizações que se dizem secretas, né? Não podem conhecer, só quem está lá dentro é que sabe. É exclusiva para as pessoas que são membros daquela organização, daquela instituição. O Evangelho é para todos os que creem. O Evangelho também é para aqueles que não creem, para que isso sirva no dia do juízo como condenação para eles. De forma, meus irmãos, que essa característica de isolamento, essa característica de restrição, é característica de uma seita. Como os irmãos percebem, as portas da nossa igreja estão abertas. O que nós estamos fazendo aqui está sendo visto por todos. Por favor, um diácono, pega uma água para mim, por gentileza. Continuando, manipulação psicológica. Outra característica de uma seita, a manipulação psicológica. Algumas seitas, elas usam táticas de manipulação mental para controlar os seus membros. Uma característica de uma seita é manipular as pessoas. Existem várias maneiras que eles usam para manipular as pessoas. Olha, se você sair daqui, você vai para o inferno. A sua vida vai ser uma vida de sofrimento e maldição. Porque só aqui há salvação. Porque só aqui tem a verdade. E essa pressão, ela é psicológica. Fica atormentando o sujeito ali. As pregações ou os ensinos são feitos de maneira a assustar as pessoas, a fazer uma espécie de um terrorismo. Manipulam as pessoas, fazendo com que elas se sintam quase que obrigadas a seguirem aquele movimento, aquela organização, porque senão sofrerão a ira de Deus, né? Então existem várias maneiras que eles usam para persuadir as pessoas, existem várias maneiras que eles usam para enganar as pessoas, e eles tentam manipular as pessoas para controlar elas. Como eu disse, com coerção, com pressão emocional e com medo, como eu dei os exemplos aqui para os irmãos. Um outro aspecto de uma seita é a rejeição da tradição. As seitas muitas vezes rejeitam a tradição histórica e litúrgica da igreja, preferindo suas próprias práticas e interpretação. É comum a gente ouvir assim, comentários assim como o novo caminho, ou de volta ao antigo caminho, ou o antigo caminho, ou uma nova percepção da verdade. O objetivo desses movimentos é desconsiderar toda uma tradição histórica e litúrgica da igreja. Não, no pensamento de Calvino, o pensamento de outros teólogos, o pensamento de teólogos antigos não é tão relevante. E em alguns casos eles questionam a própria Bíblia. Há pessoas, por exemplo, que questionam as cartas paulinas, consideram Paulo um herege. Há outros que desconsideram as cartas de João, diz que Paulo estava certo, João e Pedro estavam errados.
eles tentam quebrar todo o vínculo com uma tradição histórica e litúrgica da igreja. Esse negócio de novo caminho, de antigo caminho, ou de uma nova perspectiva, são palavras comumente usadas por seitas, que querem separar-se da tradição histórica e litúrgica da igreja. Então, uma seita, geralmente, ela rejeita toda a história da tradição histórica da igreja, da sua teologia e da sua liturgia. Outro aspecto de uma seita, a autoridade extra-bíblica. Muitas seitas dependem das revelações adicionais ou escritos, que são considerados tão autoritativos quanto a Bíblia, ou até mais, desviando-se da sola Escritura, somente a Escritura. Então, uma característica de uma seita, e o que nós percebemos em muitas seitas, é quando a autoridade da pessoa, do líder da seita, estou falando seita toda hora, porque as palavras são muito parecidas, né? Mas é seita. Ceia daqui a pouco, tá bom? Então, meus irmãos, na seita, o líder, ele tem tanta autoridade quanto a Bíblia. Por exemplo, lá o líder da seita fala, não, tem uma palavra aqui. Mas onde você tirou? Não, essa palavra eu recebi agora. Deus falou comigo aqui agora, e eu estou trazendo isso para vocês. E isso é tão importante como a Bíblia. E digo mais, é mais importante ainda. Entenderam? Então, assim, o que nós percebemos é que existem, se vocês procurarem observar, existem igrejas em que o líder, ele tem tanta autoridade quanto a Bíblia, e que as palavras dele e os escritos dele são tão importantes quanto a Bíblia. E parece ser igrejas sinceras. Então nós vamos ver isso ao longo do nosso estudo, para podermos identificar por que determinada igreja ou determinada instituição ou organização é considerada uma seita. Amém? E a última característica de uma seita são práticas e comportamentos exclusivos. As seitas podem adotar práticas ou rituais que não têm base bíblica e que são exclusivas ao grupo, reforçando a separação do cristianismo ortodoxo. Então, tem algumas organizações ou pseudo-igrejas que entendem o seguinte: aqui nós temos uma maneira exclusiva para adorar, para pregar, para a liturgia. Nós temos um jeito exclusivo e específico. E o que nós percebemos é que eles rompem com toda a tradição histórica do cristianismo, da piedade e da palavra de Deus. Então, meus irmãos, o que nós percebemos aqui, por meio dessa introdução, são as características do que é uma seita. Ao longo dos próximos domingos, o nosso irmão Bernard estará trazendo aqui algumas organizações ou igrejas que são consideradas seitas por meio da compreensão dos ensinamentos bíblicos. Amém? O próximo passo que eu quero dar com os irmãos é ver com os irmãos, trazer para os irmãos algumas curiosidades sobre seitas destrutivas que aconteceram ao longo da história. E possivelmente, alguns desses exemplos que eu vou trazer aqui, talvez o Bernard nem vai falar sobre eles, porque não são tão relevantes assim, mas que trouxeram transtornos terríveis para a humanidade ao longo da história. Esses acontecimentos que vieram por meio dessas organizações, dessas seitas, eles trouxeram muita dor,
muito sofrimento, violência, em muitas ocasiões, em regiões nas quais eles agiram. Então, a primeira que nós veremos aqui é uma seita chamada Os Assassinos, ou em árabe, né? Talvez eu não consiga trazer com maneira precisa aqui, né, a palavra, mas eu vou tentar aqui. Hasharim. Os Hasharim, eles eram um grupo que o significado é assassinos. O período foi do século XI até o século XIII. Eles eram do Oriente Médio. Essa seita, ela era ismaelita, xiita, e ela era conhecida por seus assassinos políticos. Eles usavam o terror para influenciar a política e a religião da região. Então era um grupo, uma seita, uma organização que julgava estar fazendo a vontade de Deus, e com isso eles atacavam de todas as formas, cometendo assassinatos com o objetivo de influenciar a política e a religião. Esses grupos que existem pelo mundo, grupos revolucionários, grupos que têm estratégias para derrubar nações e derrubar alguns padrões, eles são bem organizados e eles funcionam como uma seita. Eles têm um líder, esse líder ele é muito carismático, ele tem algumas regras que ele estabelece sem orientar-se pela palavra de Deus, e ele exerce grande influência sobre os seus liderados, e ele exerce pressão psicológica para com seus filiados, que são capazes de fazer qualquer coisa sobre o mando dessa liderança. Então, existem seitas assim, e historicamente, essa que eu trouxe para vocês, o Hasharim, ou os assassinos, era uma seita do século XI e século XIII. Outra seita que existiu nos séculos XII a XIV é os cátaros. Ela surgiu ali no sul da França e eles eram considerados heréticos pela Igreja Católica na época. A presença deles resultou a cruzada de Albigense e na Inquisição, levando perseguições violentas e execuções em massa. A Inquisição, num primeiro momento, era o objetivo de prender todos os hereges e impedi-los de pregarem suas mentiras. O problema é que a Inquisição, quando ela existiu ali na Idade Média, o critério dela era baseado na Igreja Católica Romana. E a Igreja Católica Romana, nós sabemos que ela, em alguns aspectos, a palavra do Papa, ela tem tanta autoridade como a Bíblia. E o que acontecia é que muitas pessoas foram realmente perseguidas, e foram perseguidas porque realmente ensinavam heresias. Por outro lado, existiam pessoas que estavam tendo acesso à palavra de Deus e conhecimento das verdades bíblicas e que consideravam a Bíblia como a escritura sagrada de Deus, a revelação de Deus para a humanidade, e esses também foram perseguidos e mortos. Então nós sabemos que durante esse período muitos cristãos tementes a Deus foram perseguidos e mortos. Por outro lado, muitas seitas e muitas heresias também foram perseguidas por pegarem coisas que não estavam de acordo com a palavra de Deus. E é interessante os irmãos observarem que, no que se refere à Inquisição, perseguição contra os hereges, ou pseudo-hereges, no caso, que eram pessoas que temiam a Deus, estavam saindo do padrão mentiroso e falso da Igreja Romana, mas também os reformados, e é importante que os irmãos entendam isso,
também eles cometeram alguns excessos nesse período. Então, assim, foi um período triste da humanidade, a Idade Média e depois o período da Reforma, nos seus primórdios, foi um período triste, em que muitos erros foram cometidos e muitas injustiças foram cometidas com o objetivo de combater seitas e heresias. E aí era um fogo cruzado. Tantas as pessoas das suas seitas heréticas, quanto aqueles que se consideravam fiéis ao Evangelho, como aqueles que se consideravam a igreja responsável pelo cristianismo no mundo, cometeram erros terríveis, ou buscando, evidentemente, acertarem. Mas isso é uma outra história, é a história do cristianismo, e nós podemos, em algum outro momento, falar sobre isso. Então, esses eram os cátaros. Depois, no ano de 1970, surgiu um movimento chamado o Templo do Povo. Movimento do Templo do Povo. Ele surgiu na década de 70 nos Estados Unidos e nas Guianas. Esse impacto que essa seita trouxe para a humanidade foi terrível. Era liderada por um homem chamado Jim Jones, um pastor, um pseudo-pastor americano. Os irmãos depois podem pesquisar melhor na história, ele levou todos os membros da seita para a região da Guiana e ali resultou num suicídio, conhecido como o Massacre de Jonestown, que aconteceu em 1978, onde mais de 900 membros da seita morreram. Percebe aí um pastor extremamente eloquente, como Jim Jones era um homem persuasivo nas suas exposições, nas suas pregações, podemos assim dizer, que tinha um grande poder de influência sobre o povo, que usava de todos os artifícios e meios para persuadir as pessoas e para controlar as pessoas, e ele controlou as pessoas a tal ponto que ele conseguiu convencer 900 membros cometerem suicídio. Não é 9, é 900. Não é 90, é 900 pessoas que foram convencidas a fazerem isso. Então os irmãos veem o perigo de uma seita, o perigo de uma influência de um líder de uma seita sobre as pessoas. Também temos aqui o Al-Shirikyo. Não sei se a pronúncia está correta, é japonês. Eu não entendo nem português direito, ainda mais japonês, né? Mas vamos lá. Aconteceu no período de 1980 a 1990. E ela surgiu no Japão. O impacto foi... Os irmãos devem ter visto essa reportagem em algum momento aí, né? Os mais antigos. Aconteceu no ataque do gás sarin no metrô de Tóquio, em 1995, que matou 13 pessoas e feriu milhares. Então essa seita chegou num ponto tão terrível que eles cometeram aí esse ataque de gás no metrô de Tóquio. O que nós percebemos é que a seita ela tem tanta convicção de que ela é a verdade, acima de toda autoridade teológica e bíblica, que o líder se encontra até no direito de trazer juízo sobre as pessoas. Uma característica dos líderes de seita que nós podemos observar é que a maioria deles são psicopatas. Eles estão acima do bem e do mal. O senso que eles têm é o senso de que eles são instrumentos da justiça de Deus e o que eles estão fazendo, por mais que pareça errado para a sociedade, para eles é o certo e é o correto, porque eles são escolhidos por Deus para essa missão. Então, uma pessoa que se sente ou se considera escolhido de Deus para matar e perseguir as pessoas, não existe outra palavra a não ser um psicopata, né?
ou um esquizofrênico. Então, meus irmãos, essa seita que surgiu entre os anos de 1980 e 1990, ela fez essa tragédia ali no metrô de Tóquio em 1995. Outras seitas são os Heaven's Gate. O período foi entre 1970 e 1990, e ela surgiu nos Estados Unidos. Em 1997, 39 membros cometeram suicídio em massa. Eles acreditavam que suas almas seriam levadas por uma nave espacial atrás do cometa Hale-Bopp. Então, como que é terrível o poder de persuasão de um líder de uma seita que não está amparado pelo genuíno Evangelho de Jesus Cristo e a palavra de Deus. Então este homem, o líder, conseguiu convencer essas pessoas de que existia uma nave espacial atrás do cometa Hale-Bopp que iria levar essas pessoas. E elas então decidiram cometer o suicídio para serem levadas. Entre essas seitas existem inúmeras que falam coisas semelhantes ou parecidas. Então, o que nós podemos analisar é, onde está isso na Bíblia? Qual teólogo cristão ao longo da história ensinou esses princípios? Outra que nós podemos ver aqui é os Davidianos de Waco. Os Davidianos de Waco, ou Waco, é W, geralmente o W tem o som de U, então Waco, ocorreu no período da década de 1950 a 1993 e surgiu nos Estados Unidos. Uma coisa que nós percebemos é o seguinte: nós recebemos muitas coisas boas dos Estados Unidos, tanto na teologia como na história. Por outro lado, também, muita coisa ruim, né, vem de lá também. Muitas seitas começaram lá. E o impacto dessa seita, ela aconteceu em 1993, quando o FBI cercou o complexo onde eles estavam reunidos e terminou com um incêndio que matou 76 membros, incluindo o líder, que era o David Goreste. Então, olha como a seita termina. Então, meus irmãos, o que esses exemplos mostram para nós é que seitas podem exercer um controle destrutivo sobre os seus membros. Em alguns casos, podem trazer danos significativos para a sociedade de uma maneira geral. E às vezes nós olhamos para uma instituição, para uma organização ou para uma igreja e nós pensamos, nossa, parece ser tão bom, o pessoal é tão dedicado, o pessoal participa e se envolve tanto, mas a luz da palavra de Deus é uma mentira, é uma heresia. Então o que nós vimos aqui nessa pequena introdução é que existem maneiras bíblicas, teológicas, de identificar uma seita. E que nós precisamos estar atentos a isso. Porque existem muitas igrejas que parecem ser igrejas cristãs, mas na realidade, as características que elas têm são características de seitas. Uma igreja em que o pastor tenta te manipular, faz pressão sobre você, pressão psicológica, faz ameaças. Mas como assim? O que a Bíblia fala sobre essas coisas? Jesus em nenhum momento usou desses artifícios. Os apóstolos não usaram desse artifício. Evidentemente, qualquer líder ou pastor que quiser usar essas técnicas
malignas, ele pode estudar e pode fazê-las e exercê-las. Mas ele não está comprometido com a palavra de Deus e com o Evangelho. O apóstolo Paulo, em suas cartas, ele dizia: em nenhum momento usei do poder da persuasão. O apóstolo Paulo certamente era um estudioso da retórica. E ele, como estudioso da filosofia grega, que também estudou certamente, pois ele tinha conhecimento de causa, ele poderia usar o sofismo para convencer as pessoas de uma verdade, mesmo se isso não fosse verdade, como os sofistas fazem. E como nós temos várias pessoas no mundo tentando provar que uma mentira é verdade, a tal ponto que muitas pessoas acreditam piamente que é uma verdade. Né? Não sei se estou enganado quanto a isso, mas na época do Hitler, um dos seus líderes dizia assim, ó, diga uma mentira várias vezes como verdade, que ela acaba se tornando uma verdade. E muitas seitas e muitos líderes de seitas têm tanta convicção da mentira que eles têm capacidade de convencer as pessoas de que aquela mentira é uma verdade. Mas então, como nós fazemos diante de uma situação como essa? Nós temos a palavra de Deus. Nós temos a Bíblia Sagrada. Vocês têm uma igreja aqui que os pastores e mestres estão atentos para ajudá-los a identificar um falso pastor, uma falsa igreja, uma seita e uma heresia. E o objetivo desse estudo é fazer com que vocês possam identificar isso e possam ter ferramentas para argumentarem ou para questionar um comportamento que não condiz com aquilo que as Escrituras Sagradas nos ensinam. Então, termino por aqui essa pequena introdução e peço aos irmãos que possam se esforçar para estarem aqui ao longo dos próximos domingos, onde nós estaremos dando sequência a esse estudo sobre seitas. Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida? Estou à disposição dos irmãos. Tranquilo? Entenderam tudo direitinho? Amém. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Quando nós estamos falando dessas coisas, às vezes nós não temos noção do quanto de pessoas sinceras que estão sendo ludibriadas e enganadas por argumentos falaciosos, que são muito bem envolventes para envolver e seduzir as pessoas em suas mentiras. Por outro lado, nós entendemos que a palavra do Senhor está disponível para todo aquele que buscar, para todo aquele que desejar e ansiar conhecer o Senhor e a sua palavra. O objetivo dessa igreja aqui é ajudar os irmãos e irmãs a conhecerem o Evangelho, a conhecerem a palavra de Deus e poderem saber discernir as coisas de Deus e as coisas do nosso adversário. Por outro lado, também o nosso objetivo é fazer com que os irmãos fiquem maduros na sua fé, para não serem levados por fábulas, conversinhas e mentiras enganosas do nosso adversário. Eu peço em nome de Jesus, para que o Senhor nos livre das armadilhas e sutilezas do diabo. Também nos livre das armadilhas e sutilezas de homens que não estão comprometidos com o genuíno Evangelho de Jesus Cristo. Nos dá graça a cada dia para aprendermos e podermos discernir entre aquilo que é de acordo com a Tua palavra, com o Evangelho, e aquilo que não é de acordo com a Tua palavra e com o Teu Evangelho. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho. E pedimos que abençoe o culto que se seguirá
e que tudo seja sempre para a honra, glória e louvor do teu santo nome. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.